Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Thiago Souza. E aqui a conversa é sobre carro de verdade, sem complicação e com conteúdo que você realmente pode usar no dia a dia. Seja para entender melhor o funcionamento do seu veículo, pegar dicas de manutenção ou descobrir truques que facilitam a vida de quem dirige, você está no lugar certo. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste até o final, porque sempre tem algo que pode te ajudar de A verdade. fumaça azul que sai do tubo de escape do seu carro lhe diz, ela não o faz lembrar do Barba Azul do conto de fadas de Charles Perrault? Esse vilão matou suas esposas supostamente por causa da curiosidade excessiva delas, que ele considerava uma falha moral. Bem, o que posso dizer, um maníaco é um maníaco na França, especialmente porque alguns acreditam que a curiosidade não é um vício, mas uma fonte de conhecimento. Leitores curiosos aprenderão com o artigo proposto, o que leva a uma coloração tão bonita do escapamento do carro. Por que um motor a gasolina fuma? Quando um carro fumegante é encontrado na estrada, é seguro dizer que há problemas com seu motor. Se ele estiver em boas condições, o escapamento será transparente, pois não contém substâncias corantes. Qual é a composição do escapamento de um motor a gasolina? 95% do seu volume consiste em nitrogênio, oxigênio e produtos gasosos da combustão da gasolina, óxidos de nitrogênio, carbono e radicais de hidrocarbonetos. Todas essas substâncias são incolores e, portanto, indetectáveis ao olho humano. Finalmente, de 3 a 5% do escapamento é ocupado por vapor de água, que é um produto da pirólise, decomposição térmica, das moléculas de gasolina. Resta supor que a fumaça do cano do silencioso aparece na combustão nos cilindros do motor, exceto a gasolina, de algumas substâncias estranhas. E é realmente assim. Durante a operação, o motor a gasolina utiliza alguns materiais auxiliares. O óleo líquido do motor é usado para lubrificar as peças, e o líquido de arrefecimento, tosol ou anticongelante, é usado para resfriar o cilindro. Por vários motivos, esses fluidos podem entrar nos cilindros, onde se misturam com o combustível. Seus produtos de combustão dão cor aos gases de escape e o motor começa a soltar fumaça. E a fumaça do escapamento pode ter diferentes cores e tonalidades. Elas podem ser divididas em 3 grupos: fumaça branca, azul e preta. Um mecânico experiente é capaz de determinar a causa do mau funcionamento pela natureza da fumaça. O que a fumaça azul indica? Para entender por que o motor solta fumaça azul, basta usar um indicador simples. Um pedaço de papel de carta é levado ao tubo do silencioso. Depois de algum tempo, a superfície do papel fica coberta de gotas de óleo. Isso indica que a cor azul ou azulada do escapamento se deve a partículas de óleo. Porém, se ele estiver presente nos gases de escapamento, isso significa que, de alguma forma, ele entra na câmara de combustão. Se o leitor apresentar mentalmente sua estrutura, não será difícil determinar as fontes prováveis. Elas podem ser dutos do coletor de admissão. No curso de sucção, as válvulas de admissão se abrem, através das quais, teoricamente, junto com o ar, ou mistura de combustível ar em motores com carburador, pode entrar óleo. Cárter do motor. A sucção de óleo do espaço do cárter em caso de mau funcionamento dos anéis do pistão. Caixa de válvulas. O óleo penetra pelas vedações desgastadas das válvulas de admissão ou de escapamento, tampas de óleo. Óleo do ar. Durante o curso de admissão, o ar, ou a mistura de combustível e ar nos motores com carburador, passa previamente pelo filtro de ar. Muitas vezes, o motorista não presta atenção às condições do sistema de ventilação do cárter, o que faz com que os dutos fiquem entupidos. Com depósitos de óleo e o aumento da pressão dos gases do cárter força o óleo do motor para dentro do compartimento do filtro de ar. No caso de um motorista descuidado, o elemento do filtro geralmente não consegue reter o lubrificante líquido e ele entra nos cilindros com o ar. Nos motores turboalimentados, o rotor é lubrificado com óleo líquido por meio de uma bomba de óleo especial. Devido ao desgaste, as folgas dos mancais aumentam, o que faz com que o óleo comece a entrar na cavidade fria, ar, da turbina. Nesse local, ele é atomizado pelo impulsor e misturado com o ar injetado, entrando em seguida na câmara de combustão. Outro caso raro, que ocorre somente em carros com transmissão automática, equipados com uma célula de carga a vácuo. Essa última é conectada ao coletor de admissão por meio de uma mangueira. Às vezes, acontece de o diafragma do sensor se romper e a rarefação no coletor sugar o óleo da caixa. A caixa não só perde um de seus sistemas de controle e perde óleo, mas também é a culpada pela fumaça do motor. A Irmandade dos Anéis.
Agora, como o óleo vai diretamente do cárter para a câmara de trabalho, os pistões dos motores de combustão interna, ICs, operam sob condições de altas temperaturas e forças de atrito consideráveis. O óleo no cárter é usado para lubrificar e resfriar as superfícies de atrito. Ele é pulverizado ou pressurizado nas paredes do cilindro por bicos especiais do pistão. À medida que o pistão se move para cima, uma película de óleo é aplicada à superfície da camisa. À medida que o pistão se move para baixo, um anel de óleo remove o lubrificante aquecido, retirando o calor das paredes do cilindro. Os anéis de compressão são usados para isolar a câmara de combustão do óleo do motor e para criar uma certa compressão, nela. Normalmente, os pistões dos motores a gasolina têm 3 anéis, como a tribo dos elfos, um inferior, que remove o óleo, e 2 superiores, anéis de compressão. Como resultado do desgaste dos anéis de compressão, os gases quentes de trabalho começam a penetrar no espaço do cárter, o que leva a um aumento da pressão do meio nele contido. E devido à rarefação formada acima da cabeça do pistão, o óleo do cárter é sugado para dentro da cavidade do cilindro. Assim, o óleo entra nos cilindros devido ao desgaste das peças do grupo pistão-cilindro, CPG. Isso pode contribuir para o desenvolvimento desse processo. Desgaste dos anéis de óleo e de compressão leva ao aumento das folgas, resultando em uma perda da barreira gás-óleo. Desgaste das ranhuras do pistão. Se sua largura aumentar, as vedações de labirinto se deterioram e há um efeito de sucção, que faz com que o óleo seja bombeado do cárter para o cilindro como se fosse uma bomba. Destruição dos jumpers entre canais. Esse defeito é frequentemente observado nos pistões devido a um fenômeno como a fadiga térmica do material, aderência do anel. Quando o óleo queima, forma-se fuligem, que priva os anéis de mobilidade e eles perdem a capacidade de pressionar elasticamente contra as paredes do cilindro. Alterações no formato das paredes do cilindro e na geometria do pistão. Formação de arranhões nas paredes do cilindro devido à operação inadequada do sistema de lubrificação, falta de óleo, lubrificantes de baixa qualidade ou uso de óleo com características de desempenho inadequadas, por exemplo, viscosidade incorreta, montagem de anéis sem o uso de um extrator especial. A peça é deformada, o que leva a um desgaste acelerado do espelho do cilindro, quando a gacheta da válvula fica rígida. Por fim, o último caminho para o óleo entrar no trato de escape de um motor a gasolina é por meio das vedações das válvulas, tampas, de vedação de óleo ou vedações de válvulas. Anéis de borracha são usados para vedar as buchas de guia. A borracha em geral é sensível a flutuações de temperatura, e as peças em questão são jogadas, como o Ivan, o tolo, de uma caldeira com água fria em outra caldeira com água fervida. No inverno, antes de dar partida no motor, elas podem ser congeladas e, depois de algum tempo, aquecem mais de 100 graus. Por exemplo, as mangas das válvulas de escape aquecem até 120, 220 e suas hastes até 220, 400 S. Não é de surpreender que, com o tempo, os retentores de óleo percam sua elasticidade, como dizem os motoristas. Como resultado, a qualidade da vedação se deteriora e o óleo começa a ser sugado ou perseguido pelas buchas de guia, para a câmara de admissão ou diretamente para o coletor de escape, onde queima. Sintomas de perda de óleo. Sinais de entrada de óleo na mistura combustível-ar combustível. O motor solta uma fumaça de cor azul ou azulada, e o consumo de óleo aumenta. A fumaça fica mais espessa, principalmente em condições dinâmicas de direção. No início do desgaste, a fumaça ocorre somente quando o motor é aquecido frio, até que as folgas térmicas sejam normalizadas. Ao continuar o aquecimento, a fumaça se normaliza. Portanto, a verificação da compressão nos cilindros nem sempre revela um mau funcionamento. Quando o desgaste avança, o quadro muda. Apesar do fato de que, com o aquecimento do motor, as folgas térmicas são reduzidas, elas não são mais capazes de conter a penetração de óleo através das folgas. À medida que o motor se aquece, o óleo se liquefaz cada vez mais, resultando em maior consumo de lubrificante. O óleo que entra nos cilindros respinga nas velas, fazendo com que elas fiquem sujas. Isso causa enfraquecimento da faísca e falhas na ignição. O motor, como se costuma dizer, não puxa ou começa a pifar. A ruptura do diafragma no sensor de vácuo da transmissão automática é diagnosticada desparafusando-se a vela do cilindro, localizada perto do local de conexão da mangueira de vácuo. Esse plugue será borrifado com óleo, enquanto os outros estarão secos. A solução de problemas deve começar com uma verificação de compressão. Se, como mencionado acima, os resultados não forem confiáveis, verifique a condição das tampas de óleo, pois esse trabalho é menos trabalhoso do que a desmontagem do cilindro, e somente no último turno proceda a uma desmontagem completa do motor.
Mesmo que não seja possível eliminar as causas da fumaça azul do motor a gasolina, pelo menos ter uma ideia dos possíveis problemas de funcionamento é bastante realista, e isso evitará custos desnecessários ao elaborar um cronograma de trabalho de restauração, que deve ser elaborado pelos funcionários do serviço de reparo. Em conclusão, a fumaça azul do tubo de escape de um motor a gasolina é um sinal claro de que algo não está funcionando corretamente. Isso geralmente indica que o óleo está sendo queimado junto com o combustível, o que pode resultar em danos ao motor se não for tratado rapidamente. É fundamental realizar uma manutenção regular e ficar atento a esses sinais para garantir a saúde do seu veículo. Se você notar fumaça azul, não hesite em procurar um mecânico qualificado para uma avaliação detalhada. Cuidar do seu motor é essencial para prolongar sua vida útil e garantir um desempenho eficiente.